E hoje nós aqui novamente com o canal Intrigante, com um assunto intrigante que é alimentação saudável, conhecimento é saúde, da doutora Ana Glória e com uma convidada especial, a Simone, doutora Simone Tironi também. Então a gente vai bater um papo hoje sobre alimentação saudável, mas com assuntos muito intrigantes nesse segmento, tá bom? Tudo bem, doutora Ana Glória? Tudo bem Tudo aí? bom? Vamos ficar mais solta, mais Vamos, relaxada, porque estamos em verdade. família. Doutora Exatamente. Simone é minha filha, né? Você Exato, eu ia sabe, falar ela isso. é médica nutróloga e nós vamos dar foco, porque essa menina manja. Verdade. Nossa, Essa menina manja. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Eu vou assim a começar. importância de alguns alimentos que às vezes assim as pessoas não têm ideia que é tão bom para a saúde, né? E nem que é E nem alimento. que Eu é vou começar alimento. com chama punks, né? Tá. São plantas alimentícias não convencionais, ou É. seja, elas são excelentes alimentos, mas que as pessoas não sabem que é para comer, né? Então, Uhum. a gente precisa ensinar mais a população, porque são alimentos fáceis de serem cultivados, eles dão nas rachaduras, às vezes, do asfalto, nas partes onde tem muito concreto, mesmo assim ele consegue sobreviver e crescer ali e alimentar, às vezes, uma pessoa que conhecer sobre aquele alimento, conhecer sobre as plantas alimentícias não convencionais. Mas tem uma perita aqui, que é a doutora Simone, né, médica nutróloga. Eu queria que ela falasse para a gente, porque eu acho tão interessante, dente de leão. É Ah. considerado um superalimento. E é um alimento que é considerado essas punks. Ela dá como se fosse mato. As pessoas, inclusive, às vezes pensam que é erva daninha e estraga, joga fora. Não aproveita tudo que esse alimento pode trazer de bom, de nutrientes e até de substâncias que são anticancerígenas, né? Que são extremamente nutritivas, tem excelentes substâncias dentro. Então, doutora Simone, eu queria que queria que você falasse aí de uma forma bem simples para as pessoas entenderem mesmo, uhum. sobre os efeitos, os benefícios, se tem algum efeito colateral, quais são os segredos que o dente de leão traz para a gente. E não esquece de falar do maior segredo dele, que fica embaixo da terra, que são as raízes do dente de leão. Então, o que que acontece? A gente pensa que na nutrologia a gente vai estudar, né, as plantas, Uhum. a gente tem rapidinho alguma coisa sobre fitoterapia. A fitoterapia você tem que estudar a fundo, que a gente tem bastante planta para usar. E o dente de leão, a maior indicação dele na fitoterapia a gente usa como um remineralizante, né? Como um Uhum. detoxicante. E ele é muito interessante para você usar também para a proteção do fígado, apesar de eu gostar mais de algumas outras plantas, que nem o picão preto, o chapéu de couro. Então a gente tem resultados com essas plantas, o cardo mariano, que, principalmente na esteatose hepática, a gordura no fígado, mais interessantes. Mas o dente de leão, a gente vai conseguir também uma ação remineralizante, como a cavalinha. Então, a cavalinha, que é usada como diurético, a gente vai ter uma ação importante remineralizante. Então, quando você utiliza um diurético medicamentoso mesmo, da medicação alopática, você vai ter perda de minerais. Olha só que legal, a cavalinho, o dente-leão, você não vai ter perda de minerais, né, como as medicações. Então, você pode utilizar. A raiz, pode falar. Quais os minerais que são mais repostos com o dente de leão? Então, você tem o potássio, você tem às vezes o cálcio, a cavalinha tem silício. Então, eu gosto muito da cavalinha para queda de Silício. cabelo, porque o Uhum. pessoal usa muito É, silício para queda de sim. cabelo, né? Então, a gente tem minerais, às vezes, por exemplo, na hora pronobis você vai ter o ferro. Então, para anemia é legal. Então, você utiliza as punks, porque além de tudo isso, elas vão ter ações muito importantes antioxidantes e propriedades também antimicrobianas. Então, vai ter alguma ação de melhorar a microbiota intestinal, tirando assim, diminuindo muito aquelas bactérias ruins que crescem quando você come de forma inadequada, né? Então, todas essas punks, essas ervas que você acha, por que que elas crescem assim? Porque elas têm uma defesa natural. Então, essas que você não cultiva, Hum. elas têm uma defesa, elas têm substâncias que defendem
né, o organismo delas. Então, também podem defender nosso organismo. Isso que é interessante. Porque se uma erva ela cresce, como a doutora Ana Glória falou, no asfalto, Sim. Ao redor dos postes, das árvores que estão plantadas nas calçadas. O interessante é que essas ervas, todas elas, né, as punks, elas são nativas, né? Elas são nativas da região Sim. do país, daquela região que ela nasce. Então, e quando a Simone fala sobre ela já ter uma proteção, na verdade, ela também estimula os nossos anticorpos, porque é uma autoimunidade. Então, ela cria mecanismos de defesa contra bactérias, contra fungos, contra Vírus, mas através de substâncias que ela produz. Que ela quando produz, a gente que ela mesma ingere, produz, ela produz para se defender. substâncias para se defender. E essas substâncias são boas para nós sem fazer mal. E aí vem outro fator, o fator econômico. É um tratamento muito mais barato, muito mais né, acessível, muito mais simples das pessoas se tratarem, mas só que tem que procurar um profissional capacitado para isso. Geralmente são médicos nutrólogos, que fazem toda uma reestruturação, uma orientação com essas plantas não oficiais que a gente fala, mas que são extremamente comuns, e os raizeiros, É isso que eu ia falar. benzedeiras, Isso que eu ia né? falar. Que antigamente Deixa tinha eu muitas pôr um benzedeiras, parênteses. né? Não são os médicos, geralmente, que vão atuar nessa Exatamente. área. Exato. Aliás, os que não são médicos e que estudam profundamente essa área, que sabem realmente. O que é? É que hoje Sim. a USP, né, lá em Ribeirão Preto, mas- a própria Embrapa, eles estão fazendo muitos estudos para que isso fique acessível para o médico. Por quê? Porque a população está empobrecida. E para que a população se beneficie de tudo isso, Sim. que ela não tem acesso, porque tem remédios caríssimos, Sim. carérrimos. Por exemplo, assim, uma pessoa que sofre de gastrite, vamos colocar um exemplo, né? E, assim, com a medicação, ela é mais rápida, que essa é uma dúvida que eu ouço muito, ou, por exemplo, assim, uma erva vai durar quanto tempo para ela se curar? Do que um antibiótico, por exemplo. Essa ideia de que a medicação é mais rápida que a planta não é procede. verdade. Em alguns casos, obviamente, Tá. né? Mas em alguns casos você tem a ação mais rápida da planta, inclusive. Só que você tem que saber usar. E Tá. para quem? Porque, por exemplo, uma gastrite que você deu o exemplo, Sim. ela pode ser por falta de ácido, ela pode ser por excesso de ácido. Então você tem que saber indicar a planta certa, aquela Tá. que vai diminuir ou vai estimular a digestão, entendeu? Às vezes Sim. é o refluxo que você vai ter que dar, por exemplo, uma carqueja para melhorar aí o refluxo. Às vezes sempre tem o fígado envolvido, geralmente tá o fígado envolvido, a função, né, que vai ter lesão do fígado, né, que você vai ver a alteração, mas você sabe que a função dele, porque quem que é o nosso filtro que metaboliza tudo? Primeiro é o fígado, depois vai para o rim, né, para filtrar. Então, assim, quem metaboliza, o pai do metabolismo é o fígado. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Então, essa história de que tem dose de álcool segura é mentira, não existe, não existe, né? Eu gostava de beber um vinhozinho, agora zerei, porque eu vi e cada vez tem... E na medicina convencional, tá? Cada vez... Não, se você me convidar para um vinho, pode. Eu zerei, eu zerei. Zerar. Você conseguiu, Darcy, zerar o vinho? Então vocês estão bem, porque depois de uma idade parece que passou um caminhão, né, em cima da gente. Então vamos para novidade. Então, olha, os raizeiros, o pessoal que mexe mais assim, da terra mesmo, aprendizado, as curandeiras e tal, eles utilizam muito as raízes do dente de leão para substituir o café, para não ter os efeitos colaterais que o café traz. Porque a alimentação, no geral, você tem que falar mais sobre isso do que eu, ela deve ser mais alcalina, né? Sempre. 70% do prato mais alcalino e 30%
Mas o que mais ácido. você entende por essa alimentação alcalina? Me explica. É para levar o nosso organismo para um pH de 7,4. E como que você leva isso? Então, bebendo águas mais alcalinas e fazendo uma alimentação mais alcalinizante. Mas Ah, quais são O esses café alimentos? é altamente essa separação. acidificante. então, eu vou explicar. Isso É, é isso uma que eu coisa que Então, tá isso é rolando legal. na Tá. internet, o pessoal fala. Para Tá. você alcalinizar o corpo, não é Tá. que você vai comer alimentos alcalinos. Hum, Você vai comer, às vezes, alimentos, por exemplo, o limão, Limão. não é ácido. Sim. Só que aí você vai tornar, quando ele entra em contato com o seu estômago, por isso que é mais No ácido que ele, metabolismo do inclusive. Aí você vai liberar substâncias para alcalinizar. Quando você tem uma dieta altamente industrializada, com temperos artificiais, muito açúcar, Muita tudo origem isso, animal. você vai liberar substâncias que vão acidificar. Então, essa ideia, o limão vai te deixar ácido? Não, não vai. Ela vai tornar, inclusive, a sua urina mais alcalina, às vezes. Entendeu? tá. Porque a gente vai metabolizar e vai Sim. tornar o abacaxi, todas as Também. frutas que As são ricas, cítricas, as cítricas. tropicais. E aí, qual é o problema? Bebe água alcalina. Não é que não deve beber, mas, por exemplo, quando você tem uma refeição rica em proteínas, rica em coisas que você vai ter que digerir, vai demorar mais tempo, o ideal é você não tomar. Primeiro, não tomar durante a refeição, porque você vai diluir o seu suco gástrico, Sim. vai prejudicar. Só a hora que já de você ver o alimento e sentir o cheiro, a sua saliva, olha como o nosso organismo é Não inteligente. sai, assim, se você pensar num alimento, Exatamente. ela E já ela dá uma vai, aflição. ela vai ter a composição para Ah. diluir para digerir aquele alimento. Então, o ideal não é beber junto com a refeição para você não mudar o Isso pH. tá certo. E não também tomar água alcalina na refeição. Isso é um erro. As pessoas, vou tomar o dia inteiro água alcalina. Não é assim. Tá. Entendeu? Você tem que ter uma água de boa qualidade, com um bom filtro, que não, porque é difícil Sim. filtrar tudo que vem pra gente, vem antibiótico, vem hormônio, vem metal, vem micro-organismos. Então, a maioria dos filtros só vão filtrar os micro-organismos, mas o resto você vai consumir Fica tudo aquilo. tudo. E quase todas Entendeu? as águas que são Entendi. vendidas em plástico já são péssimas, Ah. porque o plástico passa através do calor, de ficar muito tempo lá dentro, a Só de água passa esquentar. para a água. Uhum. E além disso, quase todas as marcas vendidas em plástico, ou mesmo até em vidros, elas são ácidas e não alcalinas. Olha, uma coisa importante, tem muita gente que fala assim, eu tenho muita dor de estômago, eu tenho muita dor disso, aqui você fala, bebe muito café? Bebe, claro que bebe. Bebe muito café e não quer ter dor de estômago. O café, ele vai deixar o corpo muito ácido, né? Mas uma coisa mais importante que isso, né, Simone? O alimento é o maior responsável por fazer o nosso corpo Uhum. chegar no metabolismo e sempre levar para um pH. Qual o nosso pH ideal? Pode falar. 7,4, 7,35 no mínimo, né? Mas é 7,4 a média. Agora, o que acontece por com o quê? café, vamos voltar pro café, que isso é uma ideia ruim também. A gente acha que a gente bebe o café, mas tem que tomar Não é o café. cuidado, né? Não é Exato. fácil você comprar café de qualidade. Não, Ali não, tem um não. monte de coisa. Tem fungo, tem... E assim, tudo que a gente compra tem que tomar muito cuidado. O Sim. fungo, você mata quando você aquece, mas a toxina do fungo Fica, né? não. Isso é a principal coisa que está causando problema, Sim, assim, que a sim. gente vê. Porque é cancerígeno, causa demência, causa um monte de doença. Uhum. Então, a toxina do fungo, ela é termorresistente, você não vai conseguir tirar. E o café pode ter, o café tem palha de milho misturado, quando não é 100% arábico, então é difícil você comprar um café de qualidade. Então essas coisas irritam mais o estômago do que o café, O enfim. castanhas, o do que o amendoim. café. Amendoim é uma coisa que é Milho, muito preocupante. amendoim, trigo, O amendoim Castanha tem de... que ser Aquelas orgânico. castanhas. também tem. Também Você tem. acha que você tá falando, eu como muito Uma castanha de bem, caju, que Tem. todo mundo fala, tem que comer uma por dia. Você aquela tem que coisa saber toda, onde você castanha. compra, comer. O ideal é comprar amendoim orgânico. É a procedência, pra não né? ter- A Mas mesmo assim, procedência
e assim, o menos processada possível. Porque quando você compra ela inteira e você processa, por exemplo, a amêndoa, você vai lá e bate e faz a farinha, processa ela e faz uma muito mais farinha, saudável. você tem mais segurança, porque você está enxergando lá se está quebrada, se tem sinal de fungo, né? Castanha também, as pessoas têm mania de comprar já a farinha da castanha. Ai, eu tô comendo tão saudável, É. pão de castanha, É. não sei o que de castanha, É. panqueca de castanha, crepioca de castanha. Eu falo, cuidado. Não é Você bem tem que assim. comprar castanha, né, Simone? É. Tem que comprar e fazer na hora. E consumir na hora, porque ela pega fungo rapidamente mesmo, estando dentro da geladeira, bem armazenada. Não pode. Eu sempre falo para minhas pacientes, sementes de castanhas, você bate na hora, tá certo, Simone? Sim, então, e até as farinhas agora, você consegue fazer pães, bolos, tortas, você não precisa comprar farinha. Por exemplo, o grão de bico, você Sim. deixa de molho de um dia para o outro, a lentilha, a quinoa, e Ah. depois bate com ovo, fermento e um pouquinho de água, só para dar, Sim. você conseguir bater, você Ah. consegue fazer pão. Entendeu? Você não precisa comprar farinha. E é um pão proteico. Olha que assunto intrigante mesmo. É. Porque Você não vai gastar dinheiro, porque a farinha de grão de bico é mais cara. cara. Sim. Farinha de amêndoa é super cara. Então você compra, que vai ser muito melhor, porque você vai ter mais certeza que aquilo lá que você Eu, está inclusive, não consumindo. gosto de comprar a castanha descascada. Eu gosto de comprar ela e É o melhor tirar de jeito. dentro da casca. Tá. E se eu for fazer uma farinha de nozes, de amêndoa, de avelã, seja do que for, eu quebro. É que Tá. tem castanha que é difícil. Você já viu a castanha do Pará, como é? Ah, eu adoro. Mas Ela é adoro linda, ela né? Ela é linda, dentro né? da É. casca. ela é bonita, Dentro verdade. da casca. Mas tem muito. Ele também tem selênio demais, né? Então pode trazer uma Não, se a intoxicação. pessoa come bastante. Gente, você sabe o que, assim, o que eu ouço muito e o que tá na mídia, assim, é isso realmente, é a alimentação saudável, que é, assim, Mais a fruta natural erva, possível. vezes um remédio realmente, Sim. né? Na verdade, Então, o alimento ele tem que ser o nosso remédio, né? Aliás, você tem, a doutora Simone tem um livro escrito. Agora a gente chama de doutora porque, né? Chama Farmácia no Prato. Porque ela Farmácia no Prato, ensina gostei. como os alimentos podem evitar um remédio, né? Você acaba deixando de ter que gastar com um remédio, com a sua saúde, né? Quando Uhum. você come direito. É o que acontece. Às vezes pode acontecer de você ter uma sensibilidade àquele alimento e você pode ter sensibilidade às coisas que estão nele. Então, é muito complicado isso. Às vezes você acha que nem ela falou que teve reação à castanha. Pode ser, Eu mas comi às 1 vezes quilo, é o Simone. fungo que tem lá. 1 quilo de castanha do Pará. Não é só assim, Ah, não. mas aí passa mal mesmo. Aí não tem como ser nem natural. aí- Até Bom, ela me trouxe lá do mas Pará aí, mesmo. até o natural vai ficar ruim. Ela me trouxe sim. do Tudo Pará. exagero, Nem né? tudo é Nem para tudo, todos e não tudo tudo pode para- fazer mal, depende da Exatamente. quantidade. Exatamente, é isso mesmo. Mas é intrigante como o alimento ele pode tanto ser um santo remédio como pode ser um santo veneno. Por Sim. exemplo, a maçã. Outro dia eu estava pensando, sabe, Simone? Uhum. Estava pensando assim, por que eles escolheram a maçã para ser a maçã, o veneno da Branca de Neve? E eu falei, então. será que é lá, naquela época que foi em 1930? Eu falei, porque assim, eles já sabiam na época, será em 1930, quando fizeram a Branca de Neve, a bruxa que dá maçã para ela envenenada, porque a maçã é excelente, ela é considerada uma super fruta. Uhum. É uma excelente fruta. Mas a semente dela tem cianureto. Uhum. Tem um veneno altamente tóxico. Mas o caroço da maçã É, é prejudicial à saúde, é isso? Então? extremamente. Não pode dar para cachorro, não pode dar para criança. E para gente. Mas a eu gente já comi sem querer Não, um caroço, comer porque às vezes você morde assim, Olha, você. Claudinha, eu falei, quando a pessoa junta lá Tá. mês de maçã, os caroços da maçã, vai fazendo. Lá nos Estados Unidos fazem muito suco de maçã, Tá. né? E tem uma máquina maravilhosa para fazer um suco. Faz sai a maçã, um suco. Mas a semente você tem que tirar, você tem que separar antes de fazer Sim. o suco. Porque ele tem cianureto, e é um veneno altamente tóxico. E para você ver, né? Tem Mata. frutas que a semente, então, no caso, que é a maçã, que é prejudicial. Mas assim, eu já ouvi da semente da melancia, que é excelente. Excelente, do melão, Sim. Né? da jaca. Da jaca eles fazem Da um abóbora. cappuccino. Da abóbora. Da abóbora. É. Da A jaca eles usam pra tudo, né? Pra fazer carne de jaca, né? Que faz a carne É. louca de jaca, o E o pessoal caroço, vegetariano. eles- Vegetariana. Eles Ah. torram o caroço. O
pessoal da Embrapa e o pessoal, acho que também de Ribeirão Preto, se eu não me engano, a USP de Ribeirão Preto, eles desenvolveram um cappuccino, mas dizem que é maravilhoso, ainda não provei, vou tentar. Mas ele tem um gosto entre chocolate e café e é feito altamente nutritivo, com alto poder terapêutico, então é bem legal, anticancerígeno, rejuvenescedor. Então, a gente tem que sempre tentar usar essas coisas que vai jogar fora. Nunca, jamais. Tem que Tem que aprender a usar, aprender né? a reaproveitar. Como a casca do abacaxi, como aquela parte durinha do abacaxi também. O São os miolo. locais que mais tem a Miolo, né, no bromelina. caso. É, o miolo. Porque assim, é onde tem. Eu ando meio esquecida. Alecrim é bom. Alecrim Para é bom, esquecimento, salve Ah, é? alecrim. Alecrim? na hora. Eu vou começar a tomar chá de alecrim todo dia. Mas a maçã é rica em quercetina que ajuda nisso também. Também. A cebola. A cebola. E assim, tem assim uma diferença na homeopatia? Sim, Então, bem diferente. A homeopatia não tem nada a ver não, com nada a ver. fitoterapia. É Tá. diferente. A homeopatia, ela vai dinamizar aquela Ela- substância, ela atua. E é a longo prazo. É isso? Não, Nem Não sempre, também. não, mas é outra forma, é mais uma coisa sutil, age Tá. no campo sutil. A fitoterapia é o ativo mesmo, tanto que várias medicações são retiradas das plantas. É alguma substância que eles isolam, A às vezes ginkgo biloba é uma que modificam. vai em muitos remédios É. para labirintite, tontura, tal. Ginkgo biloba tem vários Não, mas as remédios. medicações mesmo, eles alopáticos pegam que aquela mistura. substância. Sim. Aí eles vão sintetizar aquela substância, mudar uma molécula para patentear e fazer em Um remédio nível de carérrimo. laboratório. Sim. Então, as substâncias, muitas delas vão ser baseadas todas Na nos planta. fitoativos, entendeu? Então, a gente não sabe, por exemplo, a quina. Né? A quina, que é retirada da hidroxicloroquina. Aí tem esse radical vai Ah. dar alguns antibióticos. Então, eles vão pegando os radicais e vão modificando para fazer. Aí eles veem que aquilo tem ação, eles começam a pesquisar em cima disso. Mais ou menos igual ao canabidiol hoje. O canabidiol, eles conseguiram fazer sintético algumas substâncias, Sim. mas eles estão isolando, às vezes, quando você quer tirar uma substância que você não quer correr o risco daquele efeito colateral naquele tipo de paciente, eles conseguem tirar, vamos supor, o THC, né? Então, aí é um fitoterápico. O canabidiol, quando você Sim. compra o full, que é o extrato todo, é um fitoterápico, né? Eu li recentemente sobre o ginseng. Eu sei que o ginseng tem uma ação super ativante cerebral, para memória, para o cansaço crônico e tal. Mas eu não sabia que ele tinha uma ação similar a esses produtos carérrimos que eles vendem para queda capilar. E aí eu comecei a dar para as minhas pacientes que fazem tratamento oncológico e tal, Sim. e melhora pra caramba, Simone. Sim, é um estimulante, né, da circulação. Ele bloqueia aquela antioxidante. Ele bloqueia aquela substância que faz a queda do cabelo. Alfa-5-redutase. Exato. Ainda Meu bem que eu tô Deus, com tem você, outro Camila. nome? Como Não, chama? tem substâncias que vão converter. Tem uma sigla, ela é uma Você converte no hormônio, que é um hormônio masculino, que Masculino. todo mundo tem, né? Mas o homem tem mais Sim. e faz cair cabelo. Então, ele inibe um pouco essa. A gente tem coisas mais eficientes para inibir. Só que o gengibre, o ginseng, você falou? Eu falei Ginseng. ginseng. O ginseng, tá. O ginseng, ele é um estimulante mesmo da imunidade. Então, e antioxidante. Então, Tá. ele tem essa parte muito forte. E aí, porque o gengibre também você pode pôr no shampoo, porque ele vai estimular a circulação. Mas o ginseng específico é um tônico do chinês, né? Ele é o tônico coringa, Corporal. né? Mas pro cabelo, ele é fantástico. Eu E isso tô fazendo seria assim, algumas tomado pacientes, assim em um pó, num chá, Você- ou é não, cápsula? Como que é feito? Para isso? queda de cabelo é local, faz loção. Você usa a tintura, você usa o extrato, pode ser álcool glicólico ou só glicólico, mas ele tem uma ação, tem uma substância dentro dele que é exatamente igual àqueles produtos que usam para queda capilar potentes. Eu costumo usar mais o sal palmito, mas eu uso mais também, floral. sal palmito. Tópico eu uso mais E a semente alecrim, da abóbora. a semente de abóbora. Mas no ginseng ainda tem essa substância que ainda é superior a todos eles. Eu também não desconhecia. Isso eu fui aprender Nossa, com a não inteligência sabia. a artificial. gente vai
A É gente vai pesquisando, né? aprendendo conforme a gente vai vendo os resultados e As estudando, pesquisas, né? porque tem muita coisa que você vai ver trabalho, aí Uhum. você vai ver na prática, não tem aquela ação que prometem, né? Então, o trabalho, É. você tem, a Então, pesquisa tem que ser muito bem feita. Primeiro, para a gente usar no paciente, a gente tem que pegar referências bibliográficas e pesquisas muito Uhum. bem feitas. E segundo, a gente tem que ter a experiência nossa também, de Sim, muitos porque anos, mesmo na enfim. parte de fitoterápicos, não tem um investimento muito grande para se fazer essas pesquisas. Então, você não vai ter um estudo Nos como. Estados Unidos e na Europa Aprofundado agora nisso aumentou mesmo, né? bastante, né? Agora eles estão melhorando bastante, porque muitos remédios estão virando dentro de farmácias. Agora eles estão sendo. Sim, estão sendo Tem feitos. divisões dentro de grandes laboratórios, por exemplo, laboratório, não posso falar o nome, acho, mas as divisões dele, tem agora divisões que ficaram. A parte fitoterápica ficou maior do que, e é a maior do Brasil, ficou maior do que a divisão alopática de remédios tradicionais. Sim. Porque os remédios tradicionais têm muitos efeitos colaterais. E eles cobram mais caro a fitoterápica do que o remédio tradicional. E os manipulados, no caso? Também posso. Eu mexo muito com manipulado, Sim. porque eu consigo fazer, às vezes, a composição que eu quero para aquele paciente. Eu consigo individualizar a fórmula e eu consigo pedir o recipiente que eu quero. Então, eu não quero lactose no meio, eu não quero que a cápsula tenha algumas substâncias Isso é interessante. cancerígenas, porque às vezes, para você dar tudo aquilo que você quer para o paciente, ele tem que comprar, sei lá, 10 cápsulas. Isso. Então, às vezes eu consigo, às vezes não, eu uno as substâncias que são compatíveis numa cápsula e são menos cápsulas e eu sei o que, né? Pelo menos a E cápsula vai vai ser ter. o que cada um precisa Sim, realmente, né? individualizo a Segmentado. dose e o que eu vou dar. Eu prefiro. Né? Ótimo isso. Qual o alimento que você acha que não pode faltar para a gente ter longevidade e prevenção de doenças? Olha, Enfim, você Vai tiver que escolher falando um que único alimento. eu vou anotando. eu vou começar com a frase nem tudo é para todos. Mas tá bom. a minha queridinha Vamos do anotar. momento é a cúrcuma. Ai, já ouvi falar. É a minha É queridinha. para celulite também? Ah, ela é para tudo. Ela é Ai. anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela melhora, às vezes, o paciente que tá com uma colite ali que você não consegue, assim, nada grave, né? Mas que você tá com gases. Olha, a cúrcuma é a que eu tô gostando. Então vamos lá. E o alho, Simone? O alho é muito bom, porque ele melhora muito a circulação, Alitina. ela ajuda na pressão arterial, protege as artérias. Porém, o alho tem que tomar cuidado com o estômago. Quem tem gastrite, ele pega. Você toma aquele negócio, E pega. o ora bom pra uma coisa e pronobis? outra não, né? O ora pronobis, Simone. O ora pronobis, ele é riquíssimo em proteína, que nem eu falei, ferro, Mas minerais. o que é isso? Só É para uma o pessoal folha, entender é uma melhor. folha, né? Tá. Todo Tem mundo as florzinhas conhece, dele. tá em tudo quanto é Eu não televisão. conheço. Não, o pessoal tá fazendo em cápsula, né? Só que para você, ele é rico em proteína. Para você consumir a quantidade de proteína que você quer, você tem que consumir mesmo em quantidades maiores. Comer como verdura, como se fosse um repolho refogado, uma couve, Mas quem uma estiver chicória. fermentando demais, então uma digestão aí que tá um pouco prejudicada e com fermentação, pode piorar isso também. Então tem que, você sempre, tudo que for indicado, você tem Sim. que usar pouquinho e Uhum. sentir como fica seu organismo, o que que você sente. Aumenta gases, melhora o intestino, piora o intestino, dá dor de estômago, se sente mal, porque não é porque é planta, porque é alimento que não vai fazer mal. Não é né? nada em Veja exagero. só, vem muita paciente no meu consultório e pergunta assim, doutora Ana, é melhor comer a comida mesmo ou tomar o extrato dela? Vamos supor, maca peruana, é melhor tomar a cápsula, por exemplo, também a beldroega, o ora pronobis, essas todas que estão na moda, que são queridinhas agora, a própria cúrcuma. Uhum. É melhor a cápsula? É melhor o pó? É Sim. melhor comer a raiz fresca? O que você acha, Simone? Então, a gente pode ver pelos dois lados. Eu gosto muito de usar a planta mesmo, a planta inteira, porque eu também. aprendi. Então, eu sei que a ação é muito boa. Porém, quem não tem muita experiência e por você ter segurança, às vezes, de padronização, e às vezes você quer uma substância isolada para algum efeito específico, aí compensa usar em cápsula. Por exemplo, às vezes você quer um efeito anti-inflamatório muito potente em nível de articulações, às vezes compensa você comprar uma cúrcuma
padronizada que você vai saber a porcentagem de curcuminoides. Isso aí a gente Então, está falando de pacientes que estão já doentes. Assim, nós estamos falando de é. paciente de forma preventiva. Sim, a planta é Ah. mais barata, você vai ter aquelas ligações da planta que eu falo que você não consegue fazer em laboratório, então ela mesmo se protege você de você ter um efeito colateral, lógico, se você souber utilizar. Então a planta toda sabendo utilizar é o que eu prefiro. Uhum. Assim, ser muito melhor em questão de vantagens, né? Punks que você falaria assim, essas são as minhas 5 melhores punks que eu conheço. Eu gosto da Anapronobis, eu gosto o quebra-pedra, uso bastante. Caninha do brejo, o que você A acha? caninha do brejo é muito legal para a parte de Urinária, urinária, cistites. não só infecção, mas ela também nas pedras causadas nos cálculos renais, né? Causados pelo ácido úrico, ela é interessante. Então, o quebra-pedra vai ter uma ação anti-inflamatória, o canal do brejo vai ter uma ação também um pouco antimicrobiana aí, usa no ácido úrico bastante. Qual mais? Eu gosto do chapéu de couro, adoro o chapéu de Chapéu de couro. couro. Nossa, ele e o picão preto. São dois por causa do fígado que eu falo que o nosso, pelo estilo de vida que a gente leva e o que a gente entra em contato, ele sempre tá sobrecarregado. É difícil pegar um paciente bem dessa parte, então eu tenho usado muito o picão preto e o chapéu de couro, né? E a cúrcuma, que é o que eu falei, assim, você pode usá-la fresca, quando você quer uma ação lá mais no trato gastrointestinal, o chazinho dela é sensacional, né? Você pode usar ela em cápsula, ela vai ter uma ação, além de anti-inflamatório, antioxidante, ela vai ter também uma ação leve antimicrobiana, mas tem. Então, e ela pode aquecer a digestão. Na medicina chinesa, a gente fala em aquecer ou Sim. esfriar, então você pode usar para pacientes que querem melhorar essa parte digestiva. Então, tem vários benefícios. Coentro ainda continua sendo seu Ah, queridinho? também, coentro. O coentro é que o que acontece com o coentro? Ele é sensacional, né? Só que tem pessoas que odeiam. O E eu coentro, né? gosto de Eu usar a adoro. planta, né? É. Então, tem gente que não consegue nem chegar perto, Eu né? adoro. Ah, eu posso usar a Eu amo. salsinha? A salsinha É. vai ter uma ação mais diurética também, Fazendo uma né? coisa com É, o outra, mas coentro como eles são parecidos assim, todo mundo confunde. Mas o cheiro, né? O cheiro do Sim. coentro E o gosto, é né? o gosto, É, o Com coentro, peixe não ele tem nada que faz combine uma mais. detoxificação de metal muito Ele é interessante. antiquelante, né? Ele tira os Ele metais é pesados. quelante. Não só pesados, ele também ajuda no alumínio. É, O alumínio, a principal coisa é você beber água de boa É. qualidade, beber na quantidade, porque o rim, se seu rim Alcalina. estiver bom, você vai conseguir eliminar uma grande parte. Só que o que acontece? Todos os metais, a grande maioria, eles vão se depositar, né, nos tecidos. Então, não adianta você colher. Eu até peço dos pacientes o alumínio. Mas se você tiver com ele alto, você vai perceber ou o paciente não tá bebendo água, ou o rim não tá bom, ou ele tá se contaminando agora. Todo dia. Porque depois de um tempo, esse alumínio vai depositar em tecido, em osso, Nossa. causando osteoporose, Aham. em cérebro, causando demências. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o coentro, ele ajuda, entendeu? Por isso que a sabedoria dos nossos bisavós, né? Dos nossos Exato, avós, é pra é. saber. Tataravó, Você vê que as tataravós. doenças que estão aparecendo e aumentando é pelo que a gente está comendo, a gente está entrando em Exatamente. contato, né? E parou de comer as outras coisas, geralmente. E Simone, e essa preocupação, assim, hoje, assim, com as cascas, né? Porque, assim, que nem minha mãe até falou, uns dias atrás, ela falou assim, tudo bem, mas assim, e a casca com agrotóxico hoje? O que eu posso Então, fazer? a gente tem algumas coisas que você pode fazer, você deixar na geladeira um pouquinho, né, da feira, os legumes, verduras, tudo, e depois você esfregar para tirar aquele grosso. Porém, ele cresce desde quando Dali de dentro, né? Não tem ele como, fica né? dentro, tem uma pesquisa que fala que ele fica bem ali no cabinho, sabe? Onde liga a Sempre eu tiro as fruta. tampas das É. frutas, Sei. do tomate, Aí depois você principalmente, pode tudo deixar de assim. molho
1 hora no água, com bicarbonato com vinagre. água, lavar no vinagre com água, mas sempre fica na planta, né? Falar que não fica, né? Mas tem Tá. uma concentração um pouco maior nesses locais, né? E se você lavar bem, você consegue tirar uma boa parte. E tem mais um fator interessante em relação ao arroz. Quando ele arroz bom é arroz fresquinho. Não, arroz bom é aquele que fica pelo menos 24 horas dentro da geladeira. Porque você vai consumir 80% menos de carboidrato quando você consumir o arroz nessa forma. Eu vou pôr tudo na geladeira. Mas aí junta fungo. Fungo adora arroz. Não. Vamos ser assim, vamos fazer fresquinho, que todo Não, mundo não. tem Que é tempo. uma delícia. Não, porque quem está num processo tem de tempo. emagrecimento tem que saber que vira uma fibra mais difícil de absorver e forma Sim. o bolo fecal quando você deixa 24 horas o arroz dentro da geladeira. Mas você deixa dentro de um potinho de vidro, bem tampado, tal, e bem armazenado. É claro, ninguém vai ter uma geladeira cheia de alimentos podres lá dentro. Isso eu falo sempre para minha menina que trabalha em casa. Não pode, toda hora, todo dia tem que revisar todas as frutas, todos os legumes, as verduras que estão dentro da geladeira para não contaminar o resto dos alimentos. Exatamente. Isso é intrigante. É, Ninguém muito sabe, intrigante. acha que porque está dentro da geladeira, está seguro. Não, muitas vezes é melhor estar fora. Por exemplo, eu ouvi da batata isso. É. A batata não pode ficar dentro da geladeira. A cebola. Cebola. O Eu alho. não sabia. Eu deixava a batata dentro da geladeira. Quando Acha eu que vai vi isso, conservar eu falei, mais, não, eu já comprei uma mais tempo. fruteira lá fora, tal, falei, vai ficar Exato, é bom fora. ficar, inclusive tomando em entendeu? lugar que tome sol, ar A fresco. batata. Juntar. Cenoura Se tomar também. sol, o próprio sol traz nutrientes para dentro da abóbora, da batata, da laranja, é bem legal. Até a água a gente deveria deixar energizando no sol, para trazer substâncias mais saudáveis. O sol é intrigante. É, só intrigante, verdade. Sem ele, a gente não tem vitamina D. Pode tomar um monte que for de complementos. Para a gente converter a vitamina D, que é o que a gente vai, o substrato para ela da pele, a gente precisa do sol, né? Mas ultimamente a gente não vai conseguir muito, porque a gente não tem uma vida exposta ao sol, né? Então tem que Nenhuma, né? repor, né? Não Nenhuma. dá para ficar esperando muito, porque a deficiência de vitamina D causa muitos problemas, né? Muito. Uma coisa interessante que eu vi que uns japoneses estavam pesquisando, descobriram que a floresta, por si só, ela traz tipo um feromônio. São óleos essenciais da floresta, Como se fosse um substâncias. feromônio. Nós temos feromônios, né? Os animais têm feromônios para Sim. se atrair, até para detectar doenças. Agora, a floresta trazer esse benefício para a gente, o que a gente está fazendo com esse planeta, né, pessoal? Estamos Eles destruindo chamam aquilo de que nos faz bem, banho de floresta. floresta. Eles chamam de banho de floresta. Alguém já ouviu falar aí? É legal, vai pesquisar que é legal. Eles dosaram os marcadores inflamatórios Ah, e pressão dos pacientes antes e depois desse tratamento que eles deixavam, né, um tempo fazendo caminhada numa floresta e realmente melhora, tanto que os japoneses têm esse tipo de terapia. Inclusive eu estava vendo um senhor que ele tava com um problema oncológico, né? Tava com câncer terminal, que ele não queria fazer químio. E ele falou, eu vou curar isso aqui. Eu acho que Olha. tem a parte, né, da cabeça, obviamente. Mas verdade. ele foi e ficou no meio da floresta lá, um período, acho que mais de 2 meses, e se curou. Olha, Simone, eu vou te falar assim, eu morei no Japão 3 anos, né? Então, assim, o que eu vi ali, assim, realmente, deles, eles não usam medicamentos, assim, Sim. de hospitais, nada, nada, nada. São muitas ervas, muitas plantas, são muitas receitas mesmo, assim, Sim. receitinhas que eles fazem, sabe, em São casa. chamadas as Blue Zones, né? Isso, Elas são áreas eles têm uma que saúde têm culturas alimentares, de hábito de vida muito boas, que todo mundo tem mais de 120 anos. Mas é verdade, as batiãs lá, sabe, realmente 100 110, anos ali, 120 e trabalhando. lá na roça lá, Fazendo as coisas. fazendo as coisas, plantando um arroz, assim. Então, a forma de vida, a gente acha que a gente não precisa do planeta Terra para ver, a gente realmente, aquele filme Avatar, eu acho que todo mundo devia assistir, porque a conexão nossa com o planeta é
a natureza. Exatamente. Se a gente destrói ela, a gente está se E o destruindo. gerenciamento, assim, do estresse deles também, né, que eles fazem, isso é importantíssimo. Exato. E quando você observa os japoneses que vêm para cá, quais são as doenças que eles vão ter, muitos têm diabetes, tudo, não faz parte, né? Não Não, faz parte Não do, faz Não. parte deles, do né? ecossistema deles. É. Quando eles mudam É. vão para os Estados Unidos, vão para outro país ou vêm para o Brasil, eles começam a sofrer todas as muitos doenças daquele diabéticos. país. Muitos. é, exatamente. Quando eu saí daqui e fui pra lá, eu senti muito, né? Sim. Porque, por exemplo, um café da manhã deles é totalmente diferente. Então, o que que eles comem lá? Eles comem de manhã lá, é o gohan, Uhum. que é o arroz, É. né? Eles pegam um ovo, quebram o ovo, o gohan assim, fervendo, né? Então, eles quebram um ovo mesmo. Isso é o É. tradicional do japonês, né? Aham. Quebram o ovo, ele já vai ali aquecendo, né? E comem aquilo de manhã. Sim. Quando eu vi aquilo, eu falei, Aquilo aquece a digestão, eu né? falei Por assim, isso eu que é nunca quente. vou comer. Uhum. Passou um ano, eu tava comendo. Então, E gostando, E né? se sentia bem. gostando. Não, assim, realmente a minha imunidade, a minha saúde lá melhorou muito. Sim, Outros hábitos, a cultura é totalmente diferente, né? sim. Totalmente, né? Então, a alimentação é, assim, essencial hoje, assim, dessa forma. Muito interessante. Muito. É difícil você Sobre- encontrar remédios, mesmo igual aqui, antibióticos lá. É É. muito difícil. E para Nossa. você ver, em hospitais lá, eles dão muito chá. Fitoterápicos, né? Em forma de Incrível, é chá. muito Sim. diferente, né? Eles têm essa É. visão. Os médicos lá têm essa visão. Já tem médicas como a doutora Simone, já tem médicos com Exatamente. uma visão mais ambientalista, mais humanista de tudo, de integrar o ser humano novamente a uma boa alimentação, em bons hábitos, Tem que mudar essa visão, e né? no próprio mindset, Deviam né, da mudar nas pessoa. faculdades, né? É. Então, Deviam tem mudar que nas vir dali, faculdades, tem sim. que vir da Sim. faculdade. Mas a própria faculdade, você vê, a minha neta está fazendo faculdade. Ah, mas a Júlia, a minha filha, ela tem a visão porque eu tenho essa visão e minha mãe tem essa visão. Porque eu fui para a Amazônia com o pessoal aí, tudo estudante de medicina, não tem Mas essa é que visão. tinha gente do mundo Elas inteiro, achavam, né? assim, esquisito, Um absurdo né? aquilo. Esquisito a forma que eu tratava com plantas. Então, é Ah. complicado, mas a gente tenta ensinar. Eu tento ensinar, fazer a minha parte. Cada um E vai ter sua E a experiência. tua experiência lá? Como foi, assim, rapidamente, Sensacional, assim? sensacional, porque Ah, como as comunidades que eu visitei estão acostumadas com tratamento com os fitoterápicos, sim. elas pediam. Então, às vezes, Entendi. elas não queriam medicações, Tá. né? Então, realmente, a gente vê que a educação e Uhum, você começar a utilizar e você ver a ação, tá. você vai fazer com que a pessoa mude realmente de mentalidade. Olha, Simone. Entendeu? Então é muito interessante, Uhum, porque coisas até, assim, a gente acaba até aprendendo, porque lá eles têm outras plantas, né? é. Que a gente às vezes não tem aqui facilmente, então foi muito Lá interessante. na Amazônia, onde vocês estão Sim. falando, Ah, às vezes os internautas não sabem do que é. Lá na Amazônia eles têm uma universidade, chama Universidade do Amor, onde É uma eles ONG. tratam todos os pacientes com ervas que são estudadas, escolhidas, Ah. até às vezes cultivadas lá mesmo na comunidade indígena, ribeirinhos, né, ao Rio Negro. É uma ONG que faz esse trabalho e vão os voluntários cuidar das comunidades lá. E são voluntários do E mundo inteiro, são É estudantes do muito mundo inteiro. interessante, olha muito que mesmo. legal isso. É. Nossa, muito Um interessante trabalho muito mesmo. bonito. É. E lá você achou alguma planta que você não conhecia, de repente? Então, até conhecia, você mas não ficou- via a ação. Por Tá. exemplo, a andiroba. Hum, Eu sabia que era muito legal para acne você usar, né? Que ela Ah. tem um efeito antimicrobiano muito interessante. Mas lá eles usam para tudo, para sinusite, para Andiroba. a parte Andiroba. andiroba. Tem muita pomada com andiroba. É amargo É. aquilo lá, né? E você tem que tomar cuidado que pode ser tóxico, mas o pessoal usa bastante lá, andiroba. A quina, você tá andando, eu Quina. tava numa trilha e o guia nosso da trilha falou: "Olha, eu tive malária semana passada, eu tomei esse chá aqui, era a quina." Fiquei bom em um dia. Eu falei, nossa, tem remédio que faça isso. Então, né? Então, é o tratamento mesmo. Mas ele tomou o chá lá um dia, tava bom, tava já Curou, pronto pra curei. outra. Já Malária, hein? malária. Mas é bem interessante.
outras coisas assim que eles, na alimentação, eles procuram combinar alimentos que tenham uma ação não só de ser gostoso, mas uma ação também de ser saudável, que é uma cultura que nós, que nos misturamos muitas etnias, né? Acaba não tendo, né? A cultura nossa vamos tomar um café preto de manhã cedo, com Exato. pão com manteiga, né? Não, lá eles não têm. Isso não. Lá não, É eles igual o Japão. comem O Japão já, também eles existe isso. começam de manhã comendo fruta já do pé, entendeu? É, uma diferente, cultura... É que o que acontece? Eles estão naquela monotonia alimentar também, né? Porque lá eles não conseguem cultivar muitas coisas, então realmente a gente vê a consequência do que a gente leva para lá, do que aprenderam a comer, né? Industrializados. A gente vê isso bem nítido. Então a gente vê o estrago realmente que a alimentação do país, da parte que é mais industrializada, vamos dizer assim, Quando vai vai visitar lá, trazer para as consequências lá. Mas assim, você não vê doença que a gente vê aqui. Você vê uma gripe que alguém foi lá e passou. Foi que Você alguém vê- saiu daqui, foi pra lá e passou pra eles Você ainda. vê Absurdo. coisas assim, É. por má a alimentação mesmo que Não. ou tá seja, lá é prova viva mal que se a alimentação. gente visse como os Avatar, como no filme Avatar lá de Pandora, a gente ia ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente E seria- que os nós próprios seres seríamos- humanos aqui não fizessem nós mal, né? seríamos seres Pra nós bem mesmos. diferentes em termos de saúde. Nós passamos a vida inteira trabalhando para depois, na velhice, tratar da doença. É Porque a verdade. gente não tem hábitos desse. Só de ficar o dia inteiro dentro de um consultório sem tomar sol, dentro de um escritório, né? Isso é um padrão de vida muito ruim. Vamos falar do chuchu? Porque o chuchu, hoje em dia, você fala chuchu não tem gosto de nada, não tem cheiro, não tem gosto, não tem, né? E qual que é os benefícios do chuchu hoje Bom, em o dia? chuchu, se você usar, por exemplo, um pós-treino riquíssimo em potássio, Exato. e a folha é muito boa para pressão alta, hipertensão, então você pode fazer Pós-treino, o chá. o chuchu? Chuchu. O chuchu. Você pode fazer sopas, então, por exemplo, quem Creme de tá chuchu. ainda treinando e quer perder gordura, você vai ter um low carb. No lugar da batata, você coloca o chuchu. Faz um Sim. caldo verde de chuchu. É. Entendeu? Você pode fazer purê de chuchu, em vez de fazer purê com batata ou Batata. batata doce, faz com chuchu. Ele dá uma Põe consistência um pouquinho de boa. coentro para ficar mais gostoso. E mais saudável. Eu vou pôr cúrcuma também. Já faz uma Já queima, Eu faço uma já queima mistura a assim, ó. celulite, já perde peso e já repõe o treino. Se vocês Tudo soubessem o que eu aprendi aqui hoje, não é? É uma troca mesmo isso, sim. né? É uma Nossa, troca mesmo. que legal, muito interessante. Os alimentos nos dão tudo que a gente precisa. A gente é que, às vezes, não tem o conhecimento de extrair. Sim, com E certeza. jogar, às vezes, é o no lixo conhecimento. a parte melhor do alimento e comer o pior. É verdade. Eu lembro que a minha avó ela fazia xarope da casca do abacaxi. Sim. É. E ela deixava nos potes Dos assim tavos do mesmo. agrião. Ela deixava. Faz com mel? Fazia com mel? Fazia com mel, mas Ou com assim, açúcar? você lembra? Não, com mel mesmo, Uhum. mas era aquele mel de. Já Que ela tá tinha de jataí. Ela falava que só isso- tinha que ser aquele. E que é muito raro hoje em Porque ele dia. é é o mais mel anti-inflamatório. caríssimo Ele é hoje, né? anti-inflamatório. É. Mas eu lembro que era com mel de jataí Aí. que ela fazia É mesmo. uma abelhinha bem pequenininha. É isso mesmo. Que é um Aí mel bem eles claro. deixavam assim, sem esquentar, porque aí você deixa aquele apurando, É, né? você Aquele deixa, caldo do né? abacaxi É. sem esquentar, porque o pessoal, muita gente, profissionais, aí também tá a sabedoria aí de estudar um pouquinho, indica esquentar o mel, você não pode, né? Não. O mel sempre você põe mesmo se quando você vai fazer É uma depois, sobremesa, né? Você Sim. não mesa pode mais- esquentar o mel. mais saudável e tudo, você põe o mel por último, quando já foi pro fogo. né? Não esquentar. Você pode utilizar o açúcar de coco, né? Pode, Eu açúcar de coco. utilizo bastante. Eu faço minhas pacientes perder peso trocando o açúcar branco. Não adianta, se for branco, mascavo, ou Açúcar, demerara, ou É. açúcar O light. pior é o refinado. O light, pelo amor de Deus. Deus que me ainda pior livre, porque ainda, tem né? adoçante.
interessante. Você acha? Agora, o Açúcar de mascavo... coco? Não, Então, é o é o açúcar de açúcar do coco. coco. Eu tenho pacientes que ela Ah. trocou o açúcar de coco, ela perdeu 12 quilos. O marido veio até junto comigo no consultório me agradecer. Nossa, mas ela comia açúcar, hein? Oxe! Eu também acho. Mas é que ela comia bolo, né? Muito bolo. Ah, Então, aí tá. ela começou a comer as coisas que eu pedi para ela fazer. Então, você faz aquele... Você faz, Ah, por ela exemplo, tirou as outras aquelas também. balinhas de gelatina Sim. com a Ah, fruta aquilo é e o legal. açúcar. Explica essa aí, mãe. Essa é legal. Fala, dá Essa é receita. boa. Compra a gelatina sem sabor, né? Em pó, Incolor. sem sabor, Incolor. incolor. Ah, Aqueles saquinhos mesmo. E aí tem várias receitas na internet que você pode procurar. E faz a gelatina durinha, como se fosse uma bala de goma. tá. Só que em vez de pôr açúcar, vamos supor, você vai fazer de limão, eu gosto de maracujá, gosto de morango, de limão, mas aí eu ponho um toque de ou mel, porque não vai pro fogo, ou de açúcar de coco e o suco da fruta. E aí põe dentro da geladeira, ela fica uma bala de goma. Mas em vez de você passar no açúcar depois, Legal, a né? bala de goma, Sim. você pega o coco Ralado. ralado e seco e bate no liquidificador. E aí ele fica que nem um pauzinho de açúcar. E você, então, além disso, você tem o benefício do coco também. Porque o Se coco você é é aquela vontade de comer um antibacteriano. açúcar, às vezes Sim. você vai lá e come a gominha. Uma delícia isso aí. Tem de todos os sabores. Pode fazer de maracujá, de manga, de limão, Só que de coloca o abacaxi, suco na de gelatina incolor, laranja, né? mexerica. É isso, né? Porque Não a pode outra é pôr. muito A outra ruim. tem corante, tem... Sim. Mesmo, mas a gelatina que eu como é diet, mas tá. Ela Pior tem ainda. corante, ela tem... Pior ainda, ela tem adoçante. Então, adoçante, muitas vezes as pessoas acham que uma coisa muito intrigante, ninguém sabe. É. O adoçante tem hexano. É uma das coisas mais cancerígenas que tem no planeta. E é extraído, muitas vezes, o adoçante é extraído do petróleo. Nossa. Então, Que não coisa é- saudável, Nossa, não, minha linda. Fora que Tirar o não açúcar engorda que vem igual, da porque o cana. mecanismo reflexo. Tirar o açúcar, exatamente, tirar o açúcar é aquela síndrome da sensação de fome constante. Exatamente. É porque ela sente a coisa doce, ela acha que vai vir glicose para o corpo dela, ela se prepara toda para receber esse açúcar e não vem, aí ela quer comer. Então, dá um efeito rebote. Então, acabou já a era dos adoçantes. Tem muito produto sendo retirado do mercado, que é altamente cancerígeno já. Olha que interessante isso. Intrigante mesmo. E vocês querem falar mais sobre mais algum alimento que você acha assim benéfico assim para saúde? Banana, Algo- tem uma coisa que eu tenho dúvida, desculpa. A banana verde ou a madura? Qual tipo de banana é a melhor também? A Você vai- banana da terra, a banana maçã ou a banana nanica? Qual que você prefere? Essa questão de da terra, maçã, nanica, depende da preferência. Eu não indico. Agora, a questão, quando eu uso ela como medicação, a verde a gente vai tratar diarreias e a madura constipação. Tanto que estava na moda fazer o chá da casca da banana, né? Outra coisa legal com a casca da banana é quando você tem uma queimadura, você pega a casca e coloca em cima. Ela alivia na hora. Nossa, eu não sabia. É. A babosa é legal pra caramba também, né? Mas a casca da banana também ajuda bastante. Quando você queima assim na panela, Sim, é. você pega a banana, a casca e Ferro. Pode coloca. deixar dentro da geladeira para utilizar numa hora que você se queima? Você pode deixar bem guardado? Pode deixar, sem problema. Então, sempre tem uma banana na fruteira, porque aí você queimou, já põe a casca da banana na queimadura e já come a banana, já fica feliz que libera serotonina. Já dói menos, porque se liberando serotonina dói E as que vão estragar, você tira, põe no freezer pra bater quando você quiser com alguma coisa. Não vai jogar fora. E dá para fazer o doce de banana também, né? Também. Então, Só que com açúcar de coco, é claro. exatamente. Pronto, fechou. Tá ótimo. Gente, então terminamos mais um canal intrigante com alimentação saudável dessa vez, né? E Exatamente. aguardem que virá mais assuntos intrigantes por aí, Agradeço, né? Cláudia. Eu que agradeço, doutora Simone, doutora Ana Glória, sempre. Nós que agradecemos, Tá bom? Claudinha. É um prazer sempre estar do teu lado aí. Sempre, sempre.